essas técnicas de coleta que eu vou tratar hoje, basicamente, é a entrevista, o questionário e a observação. Com relação à entrevista, né, a entrevista ela pressupõe o encontro entre duas pessoas, sendo que uma delas vai fornecer informações a respeito de um determinado assunto. Então, a entrevista ela pode ser estruturada, ou seja, o entrevistador ele vai seguir um roteiro que é previamente elaborado. Ele vai efetuar as perguntas que estão nesse roteiro. Ou uma entrevista pode ser não estruturada. Portanto, o entrevistador ele tem a liberdade para desenvolver as perguntas no transcorrer da própria entrevista. Não há um roteiro próprio, prévio, melhor dizendo. E também há a entrevista semi-estruturada, ou seja, que você tem um roteiro, mas que é permitido, no transcorrer da entrevista, você efetuar perguntas. Quais são as vantagens de se fazer uma entrevista? É que a entrevista ela pode ser usada em todos os segmentos da população, né? Permite a obtenção de dados que não se encontram, por exemplo, em fontes documentais, como atas, filmes, vídeos, enfim, né? Permite que esses dados sejam quantificados, portanto, viabilizando, né, um tratamento estatístico. Tá? Agora, se isso são vantagens, também existem limitações da entrevista. Por exemplo, a linguagem usada na entrevista, né, ela pode gerar incompreensão por parte da pessoa que está sendo entrevistada. Além disso, há de que se ter cuidado para que o entrevistado não seja influenciado pelo entrevistador. Né? E, por outro lado, né, uma entrevista, em geral, ocorre com uma amostra, um número de pessoas, portanto, em menor número. Então, isso são algumas limitações. Evidentemente que a realização de uma entrevista, ela requer uma preparação anterior. Você tem que planejar essa entrevista. Né? Você tem que verificar as condições em que vão ocorrer essa entrevista. Você tem que ter uma noção básica do entrevistado. Tá? Então, esses são alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração quando vai efetuar uma entrevista. Outro procedimento técnico é o questionário. Atualmente, o questionário é muito usado. Um exemplo comum disso são as pesquisas online. Né? Então, o questionário é um instrumento de coleta de dados que contém um conjunto de perguntas e essas perguntas são respondidas por escrito pelo próprio entrevistado, ou seja, é o próprio entrevistado quem preenche, né, as respostas. Qual é a vantagem do questionário? O questionário economiza tempo, deslocamento,
facilita a aplicação num grande número de pessoas, né? Ele não tem limites geográficos, especialmente se for online, né? O horário, né? Também ele passa a não ter esse limitador, né? Então, o questionário ele é muito usado e cresce o seu uso, né? Especialmente, né? Num contexto de crise pandêmica do Covid-19. Em relação à formulação das perguntas, sejam elas para o questionário, sejam elas para a entrevista, a gente sempre parte de perguntas simples, fáceis de serem compreendidas, né? E que tem que considerar o grau de conhecimento e informação do entrevistado, portanto, o cuidado com a linguagem, né? As palavras têm que ser claras, né? Não podem suscitar, gerar, né? Dúvidas, não podem ser contraditórias. Além disso, as perguntas elas têm que evitar induzir o entrevistado a alguma resposta, assim como a gente tem que evitar perguntas indiscretas, né? Então, a forma de se fazer perguntas, né? Elas podem ser abertas, ou seja, permitir que o informante responda livremente, usando a sua própria linguagem. E quanto mais perguntas abertas tiver a entrevista ou questionário, né, menor é o número de entrevistados. Por quê? Porque as perguntas abertas que permitem o entrevistado responder livremente requerem uma análise de conteúdo que demanda, portanto, bastante tempo. Enquanto que as perguntas fechadas é aquela em que o informante vai escolher uma ou mais opções, e isso facilita, né, digamos assim, você logo quantificar as respostas, né, dadas. E você tem também as perguntas que permitem a múltipla escolha. São perguntas fechadas, mas que apresentam várias respostas, permitindo ao entrevistado assinalar mais de uma alternativa. Então, essas são formas de perguntas de uma entrevista. É sempre importante que o questionário, as perguntas, né, sejam testadas, é que a gente chama de pré-teste. Então, se aplica essas perguntas a pessoas que têm um perfil semelhante ao perfil das pessoas que serão entrevistadas, né, ou ao qual será aplicado aquele questionário, né? E a outra forma de obtenção, né, de informações, portanto, além da entrevista, além do questionário, é a observação. A observação ela faz uso dos sentidos, né, e consiste fundamentalmente em ver, ouvir, examinar fatos, né, fazendo uso desses sentidos. Agora, esta observação
ela pode ser feita por alguém que é parte daquela comunidade ou grupo. Então, por exemplo, eu vou observar uma aula, mas eu faço parte daquela instituição, eu vou observar uma empresa, né? Mas eu integro, né, aquela empresa. Então, na verdade, eu sou um observador, né, que pertenço àquele grupo que está sendo investigado. Portanto, eu sou um investigador natural. Agora, também, eu posso observar um grupo da qual eu não faço parte. Então, eu vou lá, né, observar esse grupo com a finalidade de obter informações e eu não pertenço àquele grupo. Então, eu sou um observador artificial em relação àquele grupo, né? Então, eu não sou participante, eu estou tomando contato com aquele grupo, com aquela comunidade, com aquela realidade estudada, sem que eu integre ela, né? Agora, essa observação, ela pode ser simples, ou seja, é uma observação de maneira espontânea dos fatos que ali ocorrem, ou uma observação sistemática, ou seja, é uma observação que tem como objetivo descrever de forma precisa, né, o que está acontecendo, né, viabilizar a análise do que está acontecendo. E isso requer, daí, uma elaboração de um plano prévio. Ou seja, o que eu quero observar, como eu vou observar, quem eu vou observar, por que eu quero observar. Em resumo, eu tenho que construir um roteiro que tenha definido qual é o meu problema, o que eu quero responder, o que eu quero resolver, que dados eu quero obter, né? E aí, de que maneira eu vou efetuar essa observação, né? E aí eu vou também definir, né, quais são os aspectos que eu quero observar, né? Por exemplo, eu referia a essa observação de uma aula, então eu tenho que definir, né, anteriormente o que eu quero observar. Por exemplo, se é a interação aluno com o conteúdo, então eu vou observar se o conteúdo é adequado, né? Se as atividades propostas elas estimulam, né, a participação dos alunos, facilitando o aprendizado, se é feito síntese dos aspectos importantes da aprendizado, se eu estou utilizando meios adequados para viabilizar aquele conteúdo, facilitando aprendizado, como está organizado o tempo da aula, enfim, eu vou ter que definir uma série de questões que eu quero observar, assim como
Se eu quero observar a interação entre professor e aluno, né? Quais são as propostas de atividades que são realizadas? O professor explica as atividades, ele estimula a participação dos alunos, enfim, os alunos têm disponibilizado tempo para que possam raciocinar sobre as atividades e resolver os problemas propostos. As dúvidas, elas são socializadas, elas são usadas como forma... Então, eu vou definir, em resumo, uma série de aspectos que eu quero observar. Portanto, uma observação, ela requer, se ela for sistemática, seja ela natural ou não, ela requer a elaboração de um roteiro do que se quer observar, né? Uma definição de como vai se observar, né? Para que assim eu possa, né, obter êxito, né, em relação àquele meu problema de pesquisa proposto. Então, eu queria, de forma bem objetiva, sintética, né, destacar, né, essas três técnicas importantes de coleta de dados, né, que são a entrevista, o questionário e a observação.